Eu vou começar agora, a gente vai começar agora o oitavo painel, o último painel antes do encerramento. Painel número 8 de Internet e Eleições, Cidadania, Política e Big Data. Queria convidar à mesa Júlia Barcelos. A Júlia é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e assessora na Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais. O professor Marcos Abílio. O professor já esteve com a gente na abertura, mas vou introduzi-lo novamente para quem não pôde estar lá. O professor Marcos Abílio ele é professor associado do Departamento de Ciência Política da UFMG, doutor em Sociologia Política pela Universidade de Coimbra. Ele coordena o Centro de Pesquisas em Política e Internet, o CEP, e é parceiro do nosso seminário. E, por último, o professor Emílio Peluso. O professor Emílio é professor residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Ele é professor adjunto e membro do programa de pós-graduação em Direito aqui da UFMG. E ele é coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da UFMG. Com a palavra. Boa tarde a todos. Vou exercer a tarefa aqui hoje de coordenar esse painel sobre internet e eleições, tendo a honra aí de ouvir a Júlia e o Marcos Abílio, que já foram apresentados inicialmente. Vou agradecer de novo aí pelo convite feito através da Luísa Brandão, né, pelo IRIS, para participar desse evento, que é um evento extremamente importante, que tem se consolidado ao longo dos anos. Já é a segunda vez que eu participo, a última vez foi na organização de um grupo de trabalho, e que tem um espaço hoje, se tornou um espaço importantíssimo para discutir direito da internet, para discutir, então, aspectos fundamentais sobre como pensar, né, eventuais regulamentações e a relação do direito, da própria política com as novas tecnologias. Bom, a temática desse painel é uma temática importantíssima e acho que ela vai ficar mais clara ainda na sua importância nas falas da Júlia e do Marcos Abílio, né? Mas acho que valeria a pena, isso deve ter sido mencionado até em outros painéis, mas acho que vale a pena a gente sempre retornar e tentar destacar quais são alguns aspectos que chamam a atenção para a importância dessa temática, não é? Falar de internet e eleições hoje tem um relevo importantíssimo para se pensar no que significa e qual que é a dimensão da democracia atual, né? Uma democracia que não só no Brasil, mas no mundo todo, vem sendo cada vez mais ameaçada, vem sendo cada vez mais colocada numa posição de tensão, né, com o autoritarismo, com regimes autoritários, às vezes declaradamente autoritários, às vezes regimes que transitam entre o autoritarismo pleno e a democracia, né? Acho que eu nem precisaria lembrar a todos vocês aqui qual o papel de robôs, né, de bots, na difusão de informação e desinformação, na formação de opinião, ou até na não formação propriamente de opinião, né? E na definição do próprio voto em eleições recentes no mundo todo. Isso se deu, talvez de uma perspectiva um pouco mais positiva, na eleição do Obama nos Estados Unidos num primeiro momento, depois de uma forma extremamente complexa, questionável, durante a eleição do próprio Trump, né? E também esteve presente na própria eleição do Macron, e mesmo em decisões políticas, em decisões que fazem parte do regime democrático, que não eram propriamente decisões sobre a definição de mandatos eletivos, como aconteceu na própria discussão sobre o acordo de paz na Colômbia e sobre a decisão do próprio Brexit. Em todos esses casos, o que a gente pôde observar é que as mídias sociais, as novas tecnologias e o uso mesmo um uso indevido mesmo dos instrumentos que são possibilitados por elas,
ele acabou levando a resultados, às vezes, até discutíveis, até questionáveis da perspectiva democrática, não é? No momento atual, no caso brasileiro, não é? A gente está vivendo isso de uma forma clara. Nós estamos há 2 semanas de uma eleição presidencial em que o papel da desinformação, da difusão de fake news, da difusão de inverdades, tanto sobre outros candidatos, quanto sobre planos de governo, sobre o que deveria ser feito e o que pode ser feito, sobre o que pode acontecer no futuro, vai ser importantíssimo para se definir quem vai ser o próximo presidente da República e quem vai ocupar os demais cargos que estão em discussão nessa próxima eleição que se avizinha. Esse não é um tema novo, não é? Hoje mesmo eu estava lendo um texto muito importante que hoje tem sido difundido, o texto do David Runciman, em que ele vai trabalhar a discussão sobre como democracias podem ter fim, né? How Democracies Die, e um dos capítulos dele é justamente sobre o papel que a tecnologia pode desempenhar na assunção ilegítima mesmo do próprio poder político. E aí ele começa o capítulo dele lembrando de algo que aparece num livro do Mahatma Gandhi, um livro chamado Hind Swaraj, em que o Gandhi fica maravilhado com aquilo que poderia acontecer no futuro, né? Isso é um livro publicado em 1910, e ele dizendo, olha, não, no futuro as pessoas vão apertar um botão e vão ter acesso a roupas, vão apertar um botão e vão ter acesso a um motorista, vão apertar um botão, vão ter acesso a comida, e o Gandhi dizendo, olha, talvez nós deveríamos tentar evitar que as máquinas pudessem dominar o mundo e nós pudéssemos pensar numa forma de decisão mais próxima, independente de intermediações, né? Gandhi também faz uma crítica à própria democracia representativa naquele momento. Nem a crítica dele à democracia representativa se tornou exitosa, né? Nós ainda dependemos dela, e nem mesmo a crítica à própria tecnologia. E aí o Runciman vai dizer o seguinte, olha, a gente ainda vai precisar da democracia representativa, a gente ainda vai precisar das próprias tecnologias, e talvez a gente deva perceber qual seja o uso adequado, o uso legítimo desses institutos e dessas instituições, né, em prol da garantia de regimes que sejam regimes verdadeiramente legítimos, né? Todas essas novas tecnologias, elas vão ter uma importância fundamental também nas eleições, até para mobilizar adequadamente o capital político, né? Nós podemos utilizar, sim, robôs para que eles possam identificar quais seriam os perfis falsos ou quais seriam as informações que não deveriam ser tratadas como informações verdadeiras, quais são as fake news que não deveriam ser difundidas. Ou seja, há um papel que pode ser cumprido de forma mais promissora, de forma mais legítima para o próprio processo eleitoral, para o próprio processo democrático, não é? Eu acho que aqui nós temos a ocasião, né, e a oportunidade de pensar um pouco mais em como tornar essa relação uma relação mais legítima, uma relação que não sirva, na verdade, para nos jogar contra a democracia, não é, e a favor de um regime que seja um regime autoritário. Eu não vou me alongar muito aqui, não é esse o meu papel, eu estou aqui só tentando fazer algumas provocações iniciais. Já vou passar então a palavra para a Júlia, né? A Júlia vai falar sobre Big Data e eleições, né? E aí a gente já vai começar então esse primeiro painel. Júlia, você tem 20 minutos então. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de também agradecer a equipe do IRIS, na pessoa da Luísa, pelo convite para estar aqui falando sobre esse tema que é o objeto da minha pesquisa de mestrado que eu estou desenvolvendo agora. E é uma honra muito grande estar aqui nessa mesa com professores Emílio e Marcos. A introdução do professor Emílio já evidenciou, então, a importância que a internet tem nas campanhas eleitorais. Só um momento que eu vou pegar esse... Bom, a importância que a internet tem nas campanhas eleitorais. Eu imagino que
todos aqui já tenham se deparado com uma timeline do Facebook cheia de temas políticos. Todo mundo já deve ter perdido 1 ou 2 horinhas conversando com a família sobre como a opinião da Amanda, de 17 anos, provavelmente não é a melhor fonte de informação para orientar o voto. Mas esse tema ainda tem que ser um pouco melhor debatido. E eu vi que já falaram aqui sobre 2 pressupostos do tema que eu vou desenvolver, que é os dados, né, o uso de dados, a proteção aos dados, na verdade, na internet, e inteligência artificial. Já foram 2 tópicos abordados aqui no dia de ontem e no dia de hoje, mas que eu vou tentar retomar um pouquinho aqui. Ok. Bom, então, o que são, né, esses grandes dados? Bom, nós todos usamos, né, imagino, dispositivos móveis que têm GPS, no qual a gente faz transações financeiras, usa o Facebook, manda mensagem, e a todo momento, então, estão sendo produzidos dados na internet. Então, esses grandes dados é exatamente esse volume de dados que está sendo despejado aí por meio do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, especificamente da internet. As características principais do Big Data, desse fenômeno, são os 3 ou 5 Vs. O primeiro é o volume, como tem um número assim, infindável de pessoas utilizando a internet diariamente. Houve um estudo da Intel, se não me engano, que uma pesquisadora do Rio mencionou, evidenciando que a gente produz em 2 dias tudo de informação que foi produzido até 2003. O que faz sentido se a gente pensar que antes a gente tinha que copiar manuscrito para produzir informação, e hoje é só você gastar 5 minutos no seu celular, você tem um vídeo, você tem uma foto. Então, esse é o primeiro V, né, o volume. A velocidade, a gente produz dados o tempo todo, instantaneamente, e que precisam ser processados também o tempo todo, instantaneamente. Então, tem o V da velocidade. A variedade de dados, tanto da origem desses dados, que podem ser dados GPS, pode ser texto, pode ser imagem, enfim, quanto do tipo de dados. Podem ser dados estruturados, como, sei lá, planilhas, né, enfim, dados mais decodificados, e dados não estruturados, uma imagem, uma HTML, uma foto. Outras 2 características que algumas pessoas acrescentam é a veracidade dos dados, em relação, né, à precisão deles mesmo, a qualidade deles, que estão sendo produzidos ali naquele momento, e o valor. Os dados são um ativo econômico hoje que tem valor na tomada de decisão tanto empresarial quanto, enfim. E um ser humano não tem capacidade de processar todos esses dados. Então, o equivalente desse Big Data, o mecanismo necessário para o seu processamento são os algoritmos de aprendizado de máquina. Já foi falado sobre inteligência artificial no dia de hoje, né, então vou passar bem rápido. A diferença dos algoritmos de aprendizado de máquina para a programação tradicional é que você não precisa dar, então, comandos específicos, né, programar exaustivamente, se isso, então aquilo. Você joga os dados, ele vai processando e te dá a resposta que você... uma probabilidade, na verdade, de resposta. Um exemplo que a autora desse livro, Cathy O'Neil, dá para esses algoritmos, que ela fala que é um algoritmo não codificado, é quando você pensa no que você vai fazer de jantar ou de almoço para a sua família. Então, você tem os dados, você tem os alimentos, você tem o tempo que você tem a disponibilidade que você tem, a sua vontade de atingir um prato maravilhoso ou não, e você tem um ideal de sucesso, que é, por exemplo, no caso dela, o filho dela comer vegetais é o ideal de sucesso dela. E aí você vai trabalhando esses dados para chegar nesse ideal de sucesso. Então, você tem um passado, né, uns dados, uma definição de futuro que você quer, e o algoritmo vai processando isso. E ele não te dá uma resposta sim ou não, é uma probabilidade, na verdade, uma resposta de probabilidade. Bom, esse cenário se destaca mais nas redes sociais. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha ouvido falar de que as redes sociais, na verdade, estão ali para capturar a nossa atenção, né? Aquela questão de se a coisa é grátis, você provavelmente é o produto.
eles capturam nossa atenção porque a nossa atenção está produzindo dados e também porque é o que eles vendem para anunciantes. Então, quando você está lá no YouTube e ele está entrando em reprodução automática, ou mesmo o Netflix, no caso, né, tem alguém assistindo e ele entra em reprodução automática, é porque ele quer capturar a sua atenção. Se o Facebook está ali selecionando os textos mais interessantes ou as coisas com que você mais interage, é porque ele também está ali para a sua atenção. E tanto esse mecanismo quanto a filtragem do próprio usuário, ou seja, eu não concordo com isso, eu vou parar de curtir, eu vou colocar uma carinha triste, ou eu gosto muito desse tema e eu vou colocar um sorrisinho, acaba fazendo com que você receba apenas conteúdos com o qual você concorda. E aí tem a questão do filtro bolha. Há quem veja isso como uma coisa perniciosa e há quem diga que, na verdade, esse é um fenômeno que já existia na sociedade e que você só está vendo agora outras bolhas porque você está tendo contato com coisas bem além da sua região demográfica e tudo mais. O Big Data e os algoritmos não são intrinsecamente bons ou maus, tem ótimos usos para o Big Data na medicina, você pode mas identificar, por exemplo, epidemias a partir de pesquisas no Google, tem a questão das cidades inteligentes que eu vi que foi discutida num GT, mas tem alguns riscos também, até a partir dos dados que são introjetados no sistema. Tem o caso dos Estados Unidos, em que um algoritmo programado, em tese, para identificar a possibilidade de reincidência, acabava colocando as pessoas negras com muito mais possibilidade de reincidência, com base nos dados com qual ele era alimentado. Isso é problemático, porque os algoritmos são protegidos por propriedade intelectual, então você não tem ali acesso a exatamente como que ele está decidindo, mas existem esses dois lados. E, em relação especificamente à política, o professor Emílio já adiantou que o Trump não foi a primeira pessoa a usar isso, o Obama usou isso na campanha. No caso dele, ele estava usando esses algoritmos de Big Data para identificar pessoas que tinham mais possibilidade de ir votar. Nos Estados Unidos, como você sabe, o voto é facultativo, então é muito importante para o marketing da campanha saber direcionar esforços para as pessoas que têm mais possibilidade de ir votar. Então, ele usou desse mecanismo, conseguiu identificar as pessoas e direcionar, então, essas mensagens. Uma outra questão foi uma campanha do Facebook que colocou um botão Go Vote, que acabou incentivando, né, e aumentando o número de pessoas que efetivamente compareceu à votação. Então, tem esse efeito do Big Data na política, também conhecido, né, ou pelo menos denominado pela Zeynep Tufekci, que é uma tecnossocióloga de política computacional, que é essa captura dos dados, a possibilidade, que eu vou falar melhor no exemplo da Cambridge Analytica, de você segmentar o público para quem você vai direcionar, não num nível de grupo, né, de pessoas loiras de 30 anos do sul do Brasil, mas individualmente para a pessoa. O fato de que, para você obter esses dados, você não precisa fazer perguntas diretas, que eu vou explicar isso melhor, a capacidade de experimentação em tempo real. Então, você lança aquela campanha, você já tem o feedback da rede para saber como é que foi a reação àquela campanha, e essa questão dos algoritmos opacos. Antes de falar da Cambridge Analytica, é importante falar do experimento... do experimento que meio que fundou o modo como ela trabalhou, que é o My Personality. Esse experimento foi desenvolvido por dois cientistas do Reino Unido, David Stilwell, que era da Universidade de Nottingham, e o Michel Kosinski, que é essa pessoa que está ali na foto, que é da Universidade de Cambridge mesmo. E eles fizeram, então, algumas pesquisas psicológicas que davam feedback para a pessoa, e as pessoas participavam voluntariamente. 6 milhões de pessoas participaram, e dessas, 40% doaram os dados para eles fazerem pesquisas. Então, o principal, na verdade, trabalho deles foi um que identificou que as curtidas no Facebook de uma pessoa conseguem revelar informações sensíveis sobre essa pessoa. Ele conseguiu prever o gênero da pessoa que emitiu a informação com até 97% de precisão, além de outras características, como idade, orientação sexual, etnia, e a associação não era sempre evidente. Então, assim, se a pessoa curte, por exemplo, uma página LGBT, é possível, ou mais provável, que ela também seja da comunidade LGBT. Mas ele conseguiu associar coisas como gostar de batata frita enrolada, as curly fries, a
características de inteligência, por exemplo. Então, essas associações não são óbvias. É isso porque o algoritmo tem acesso a dados de milhões de pessoas na rede e consegue chegar numa correlação muito pequena, e além de ter muitos dados sobre aquela pessoa, de forma que a precisão de todos esses dados chega a ser muito acurada. Ele diz que o algoritmo que ele fez, ele não é um cientista de dados, se não me engano, ele é da psicologia, era um algoritmo muito simples, e mesmo assim ele conseguia prever características melhor do que, se não me engano, colegas de trabalho a partir de 10 curtidas, família e até do esposo da pessoa a partir de 250 curtidas. Então, é bem preocupante. Aquilo ali do lado é só porque a informação ali do lado está escrito 44 e homem, né? O mecanismo dele para curtidas também foi desenvolvido pelo Laboratório de Psicometria de Cambridge para textos, por exemplo. Eles não acessam mais o Facebook, porque o Facebook restringiu um pouco o acesso aos dados depois do escândalo da Cambridge Analytica, mas eles podem acessar o Twitter e, até na época que eu tinha feito, mas não mais agora, você podia colocar um texto seu e ele ia adivinhar suas características enfim, tanto as características de gênero e idade, quanto algumas outras características de um modelo chamado Ocean. E, no meu caso, eu coloquei o abstract do meu projeto e ele me identificou como um homem de 40 anos. Eu não acho que eles estejam errados, porque, se a gente for pensar, todo o inglês acadêmico que a gente lê é produzido por homens de 40 anos. Então, muito provavelmente, ele estava certo. Eita. Pronto, agora a Cambridge Analytica. Falar sobre a Cambridge Analytica é complicado, porque tem muitas informações que são desencontradas, ainda está sob investigação a atuação dela, mas, basicamente, um outro pesquisador de Cambridge teria feito uma pesquisa e desenvolvido um método de psicometria para identificar a característica das pessoas, e teria sido usado, então, na campanha do Ted Cruz e na campanha do Trump. Até que parte foi usada na campanha do Trump ainda está em discussão. Mas, no site da empresa, eles falam expressamente que ele tem uma inteligência artificial de segmentação do eleitorado e conseguem fazer propaganda direcionada online e offline. Essa pessoa que está aí, era o CEO, na verdade, da Cambridge Analytica. A empresa já não está fechando, se não me engano. E ele falou sobre a campanha do Ted Cruz. E ele falou de alguns pontos principais. Por exemplo, que ele tinha 5 a 6 mil pontos de dados sobre 220 milhões de americanos. E aí você consegue ver na imagem, aquilo ali seria como se fosse o grupo todo de dados que ele tem, e ele consegue ir segmentando até chegar numa pessoa. E quando ele chega nessa pessoa, ele consegue direcionar a propaganda para essa pessoa, considerando, então, dados de gênero, dados de etnia, dados de... lá, como é um sistema bipartidário, né, principalmente bipartidário, eles têm acesso, então, se a pessoa é republicana ou democrata, então eles conseguem direcionar melhor, além desse sistema de psicometria que chama Ocean, que mede se a pessoa é aberta, conservadora ou não é conservadora, extrovertida, agradável ou neurótica. E aí ele dá um exemplo na campanha do Ted Cruz, de uma publicação, por exemplo, sobre o uso de armas lá nos Estados Unidos. Então, para uma pessoa que é agradável e mais fechada, ele falaria, por exemplo, de pai para filho, uma coisa que vem desde o início da nossa nação. Já para uma pessoa neurótica, ele passaria uma mensagem racional, mas que tivesse medo, como quem diz, a arma é uma questão de segurança. E na campanha do Trump tem a notícia, eu não consegui ver oficial no site, ou enfim, ele mesmo falando, mas que eles teriam direcionados, então, dark posts, esses posts que são direcionados especificamente para uma pessoa e os outros não veem, por exemplo, para desestimular um determinado grupo de votar na Filadélfia, que seria um grupo que provavelmente votaria, então, na Hillary. Bom, então, tem esses riscos e também tem vantagens do uso de Big Data e de aprendizado de máquina nas eleições. Um deles, né, é a questão de assimetria de informações. Você não sabe exatamente as informações que a campanha tem sobre você, ou que as campanhas podem obter sobre você. Bom, como você recebe uma mensagem e as demais pessoas com quem você convive ou estão recebendo outra mensagem, modifica um pouco a noção do que é público, qual que é aquele candidato, onde é que a gente está discutindo aqui, o que a gente está discutindo aqui. A disparidade de recursos é muito diferente. Uma pessoa
como nós, fazer um anúncio direcionado no Facebook e uma pessoa que tem toda essa capacidade de direcionamento de dados. E a possibilidade de que as plataformas beneficiem determinada campanha, como, por exemplo, essa campanha do Facebook do Go Vote, se eles se direcionarem, por exemplo, especificamente para um grupo de pessoas que o Facebook sabe, porque ele sabe, que é, vamos falar o exemplo dos Estados Unidos, republicano, democrata, ele consegue influenciar uma decisão, consegue influenciar uma eleição e pode ser que ninguém fique sabendo, ou que ninguém consiga fiscalizar. Mas tem algumas vantagens também. Você promove, né, como você tem essa possibilidade de direcionamento, mais integração entre o candidato e o eleitor. Se você está vendo ali ou procurando os dados daquelas pessoas, você consegue incluir, né, na pauta manifestações talvez de minorias que não seriam vistas de outra forma, senão por meio da rede. E também permite a entrada de outsiders, assim, esse impulsionamento básico e tal, permite a entrada de outsiders que não têm muito recurso. A rede social pode se prestar a isso também. Então, só um panorama da parte chata, que é o direito eleitoral mesmo. O direito eleitoral brasileiro, a princípio, ele reconhecia a internet, mas ele não tinha dispositivos específicos para a campanha eleitoral na internet. E hoje ele já tem, eu selecionei ali os principais da Lei das Eleições, que é 9.504, e da resolução do TSE, porque o TSE todo ano ele edita resoluções para regular especificamente aquela eleição. Então tem dispositivos específicos ali também, e ele aborda, assim, sem entrar em todas essas questões anteriores, o impulsionamento de conteúdo. Eu coloquei ali o conceito, mas, em resumo, o impulsionamento de conteúdo não é só o impulsionamento pelo Facebook, que é, né, às vezes a palavra impulsionamento remete ao Facebook. Inclui também impulsionamentos do post patrocinado do Instagram, eu não sei qual que é o termo usado no Twitter, mas também a prevalência de resultados de busca, né? Então, você pode, no caso do Google também, que joga o resultado lá para cima, estaria incluído no conceito de impulsionamento. Ele tem que ser identificado, porque ele só pode ser contratado por candidato, partido ou pela coligação. Ele não pode ser... A gente, por exemplo, não pode impulsionar uma campanha eleitoral na internet. Então, por isso ele tem que ser identificado, né? Quem que contratou aquele impulsionamento. Deixa eu ver qual que é a outra característica que eu coloquei. Bom, ele tem que ser contratado diretamente com a plataforma, então não pode ser um impulsionamento não orgânico, como o uso de robôs, por exemplo. Assim, você tem que contratar diretamente com o Facebook, com o Twitter. Você não pode usar, então, em tese, robôs, de acordo com a cartilha da Justiça Eleitoral. E você tem que também usar o impulsionamento para promover um determinado candidato. E alguns doutrinadores questionaram, né, mas se não for para promover, por que eu estaria impulsionando? Há uma cartilha da Justiça Eleitoral que o TSE disponibilizou, interpreta isso como proibição de impulsionamento de propaganda negativa. Bom, como você pode ver, esse cenário legislativo tem algumas questões de preocupação com transparência, mas, com certeza, não resolve todas as outras questões lá atrás, ou, enfim, não considera. Se isso tem que ser regulado ou não, ou se a solução, como o professor Emílio falou, são, por exemplo, alternativas tecnológicas mesmo, ainda não sabemos, é o que eu estou pretendendo desenvolver na minha pesquisa. E, bom, é isso. Vou passar a palavra novamente, então. Obrigado, Júlia. Eu vou, antes da gente passar a sessão de debates, vamos então ouvir o professor Marcos Abílio. Ele vai falar para a gente aqui. Só um minutinho. Espera aí que a gente vai ligar a apresentação do professor Marcos Abílio antes de ele começar. O tema, então, da fala do professor Marcos Abílio vai ser ainda invisíveis, a questão indígena nas eleições de 2018. Marcos. Bem, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao Íris, em nome da Luísa, pelo convite para participar desse evento e pela parceria com o CEP, uma parceria que nós já temos aqui há um tempo,
Só lembrando que eu sou professor do Departamento de Ciência Política e sou coordenador do Centro de Pesquisas em Política e Internet. E temos aqui na plateia, inclusive, a participação de algumas pessoas vinculadas ao CEP aqui. É um prazer tê-los todos aqui. Eu gostaria de agradecer também ao Júlio, a Júlia e o Emílio por compor a mesa com vocês, né? E a todos vocês que estão aqui presentes por resistirem até agora, né? O último horário, o último evento. Então, eu agradeço profundamente a presença de todos. Essa apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, quando eu fui convidado, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Assim, né? O que vai ser a pesquisa, o que eu vou apresentar para vocês? E, a partir do título que foi colocado do evento, eu resolvi trabalhar com a questão da cidadania e da participação de cidadãos e cidadãs no processo eleitoral. É isso que eu resolvi fazer, dado que a Júlia trabalhou um pouco a questão da Cambridge Analytica, etc. Eu já estive apresentando isso em outros eventos, mas eu resolvi focar especificamente numa pesquisa que eu estou desenvolvendo, nós lá no CEP estamos desenvolvendo, sobre a questão indígena e as eleições de 2018. Eu queria aproveitar também e falar que esse texto, essa primeira pesquisa que a gente está desenvolvendo, tem a participação direta da doutoranda lá do programa, a Maria Alice, que não pôde estar aqui agora porque ela está indo para o doutorado de sanduíche dela, está saindo. E também eu queria aproveitar e agradecer ao Davi e ao Igor, que estão lá no fundo, aqueles dois ali, que também são pesquisadores júnior lá do CEP e participaram ativamente dessa pesquisa, né? Então, é sempre bom a gente dar nome às pessoas que participam dos nossos trabalhos. Esse texto, ele é um primeiro resultado parcial de uma pesquisa que se chama Entre a Violência e as Redes, as eleições de 2018 e a questão indígena na internet. O objetivo dessa pesquisa maior, e não desse texto especificamente, eu gostaria só de colocar num contexto maior do que a gente está pensando, analisar como que a questão indígena será abordada durante a campanha eleitoral de 2018 nos sites de redes sociais Twitter e Facebook, né? E por que a gente está trabalhando, por que a gente resolveu trabalhar com a questão indígena? Porque, intuitivamente, a gente começou a perceber a questão indígena, que é algo invisível, que não aparecia nos processos eleitorais. Quando você tem um candidato como o Bolsonaro, que fala que vai acabar com os territórios indígenas, a questão indígena aparece, não é? Quando a gente tem uma candidata à copresidência da República, como a Sônia Guajajara, que se assume indígena, da tribo, dos povos Guajajara, a temática indígena aparece. Então, o nosso objetivo foi exatamente ver a visibilidade que a questão indígena vai ter nos sites de rede social. E o que a gente quer fazer é montar duas grandes redes. Uma rede pró-questão indígena e uma rede anti-questão indígena. Esse é o objetivo que nós temos. Não só em ver os principais nós, quem são os atores envolvidos na constituição dessas duas redes, mas também nós vermos que tipo de discussão e quais argumentos serão mobilizados para defender a legitimidade das demandas indígenas e aqueles argumentos que vão ser utilizados para desconsiderar ou não validar as demandas dos povos indígenas aqui no Brasil. O objetivo do trabalho geral é esse, ok? Mas nesse primeiro trabalho vai ser uma coisa mais restrita e vocês vão perceber. É importante dizer também que a gente tem a parceria aqui do Departamento de Ciência da Computação, através do professor Wagner Meira e do Walter, que é um orientando dele de doutorado. Eles têm lá um programa que chama Lemonade, no qual eles têm uma coleta de dados constante, que eles vão raspando dados para a gente antes do período eleitoral e agora também durante o período eleitoral estão coletando dados para a gente. Então, como é que eu vou organizar minha apresentação? Uma pequena introdução ao tema, depois eu vou falar um pouco da participação indígena, dos povos indígenas em períodos eleitorais, fazer uma discussão mais teórica, né, um enquadramento teórico das discussões sobre internet e eleições. Por último, uma parte de metodologia e de dados com algumas conclusões parciais. A proposta desse artigo especificamente é descrever como que a gente pode entender redes associativas que determinam relações entre atores
que, a princípio, defendem a causa indígena no pleito eleitoral de 2018. Então, no mês de julho, nós fizemos uma primeira coleta de dados com um conjunto de atores para poder ver quais são as relações associativas entre eles, ok? E é importante, isso tem que ser deixado claro, que o que eu estou chamando de atores aqui? Eu estou chamando não somente organizações indígenas, como também organizações ambientais e alguns indivíduos especificamente, que a gente vai conseguir mapear um pouco essa rede e tentar interpretar como é que eles se colocam nessa rede. A pequena introdução ao tema tem um texto que eu gosto muito, que é uma historinha que eu vou ler para vocês. Antes de viajar para o Brasil, em 1930, o antropólogo e professor belga Claude Lévi-Strauss se encontra em um jantar com o embaixador brasileiro na França, Luiz de Souza Dantas, e lhe pergunta sobre os índios no Brasil. Isso em 1930. O embaixador, com um tom melancólico, afirma: "Ah, meu senhor, no Brasil, há muito tempo não há mais índios. Essa é uma história muito triste, mas o fato é que os índios foram exterminados pelos portugueses, pelos colonizadores, e hoje não há mais índios no Brasil. É um capítulo muito triste da história brasileira. Há muitas coisas apaixonantes a serem vistas no Brasil, mas índios não há mais um só." Isso em 1930, antes do Lévi-Strauss vir para o Brasil. 87 anos depois, em 2017, o deputado federal pelo PSC do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, afirma em uma palestra no Clube Hebraica, na zona sul do Rio de Janeiro, que afrodescendentes de comunidades quilombolas não servem nem para procriar. No decorrer de sua palestra, o nobre deputado prometeu que, caso eleito presidente da República nas eleições de 2018, acabaria com todas as reservas indígenas e comunidades quilombolas do país. Ao final de sua apresentação, Jair Bolsonaro foi ovacionado por aproximadamente 300 pessoas que se exprimiam no auditório. Apesar de vivermos em um país pluriétnico, convivemos com a invisibilidade dos povos indígenas. São 896 mil pessoas, 305 etnias e 274 línguas sendo faladas no Brasil. O país é majoritariamente não indígena, sendo que o volume demográfico, 206 milhões para quase 1 milhão de pessoas, pode não ser a condição suficiente, mas é uma condição necessária para que uma mobilização pelo acesso ao poder, às elites políticas nacionais, seja bem sucedido. E aí fica a pergunta: dado este cenário, quais são as estratégias para o movimento indígena se fazer visível? Essa é a grande pergunta que o movimento indígena tem. É neste contexto de invisibilidade que o movimento indígena brasileiro busca a manutenção e garantia dos direitos indígenas, conquistados a duras penas com a Constituição Federal de 88. Uma das estratégias desenvolvidas pelo movimento indígena é a participação eleitoral. Além delas, também você tem protestos, mobilizações, entre outras formas. A gente tem um mapeamento lá do Instituto Socioambiental, que tem Eu mudei? Mudei. Já está ali, pronto. A gente tem um mapeamento do Instituto Socioambiental, tem um repertório de notícias sobre as populações indígenas e as mobilizações, e nós temos lá todos os números de mobilizações desde o início dos anos 80 até aqui agora. Mas só que especificamente agora nós vamos trabalhar com a participação eleitoral. E nós temos esse primeiro gráfico aqui da evolução total de mandatos indígenas por pleito municipal entre 76 e 2016. Lembrem-se, isso é municipal, não é? Então nós estamos falando de legislativo, vereadores, prefeitos, prefeitas, etc. Isso é um apanhado de um professor da Federal do ABC, um antropólogo, Luiz Roberto de Paula. Eu desconfio que ele seja mineiro, mas ele está lá na Federal do ABC. E você vê o número de indígenas eleitos nessas eleições aí desde 76. E a gente pode ver que tem um aumento considerável na participação de indígenas eleitos, né? Mas isso é no nível municipal. Aí, um outro estudo que a gente tem depois, da ciência política especificamente, é de um professor da Federal do Paraná, que é o Kodato, eu não sei qual que é o primeiro nome dele exatamente, mas ele publicou um texto em 2016 sobre as eleições de 2014. E ali,
a gente consegue, eles fazem um apanhado, é interessante porque somente a partir de 2014, o TSE passa a cobrar das pessoas que vão se candidatar que elas declarem uma autodeclaração sobre a sua etnia. Então, você pode colocar lá indígena, branco, o que for. E é só a partir de 2014. Na pesquisa anterior do antropólogo, ele vai buscar através de outros dados que são colocados. Mas no TSE hoje, você consegue chegar lá, pegar todos os candidatos e candidatas e ver que hoje nós temos 131 candidatos que se autodeclararam indígenas. No caso das eleições de 2014, eram apenas 73. Ok? E desses 73, apenas uma pessoa foi eleita. Um deputado federal foi eleito no universo de 73. E aí, nós temos as eleições de 2018. Vamos mudar. E nós temos esse cenário aí, né? Como eu já havia falado, nós temos um candidato do PSC que fala abertamente contra os territórios indígenas, falando que vai acabar com os territórios, e, por outro lado, nós temos lá o Boulos com a sua candidata a co-presidente, que é a Sônia Guajajara. Tem também o general Mourão, que falou aquela famosa frase de que o Brasil herdou, acho que está ali, está lá, né? O Brasil herdou a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos. E, ao mesmo tempo que você tem essa fala do Mourão, você tem uma fala da própria Sônia Guajajara, que teve lá na UFMG. Lá na UFMG é ótimo, né? Nós estamos na UFMG. Lá no campus, ok? Entenderam? Né? Ela esteve lá no campus, na Fafiche, e falou o seguinte: pensam, está ali, né? Que temos que viver lá no mato, mas tiram isto de nós. Né? Ela fala assim: nos tiram até o próprio mato, mas temos que fazer o contraponto, temos que ocupar outros espaços, as eleições. A gente não está começando, estamos dando continuidade à nossa luta em outro lugar, para olharem para a gente e enxergar, porque nos olham, mas não nos veem. Então, nós temos nessas eleições de 2018 a questão indígena muito colocada, e é algo que vai estar presente e que merece uma pesquisa, né? Se você pegar no campo da ciência política, nós temos raríssimos trabalhos em relação à questão indígena. E aí eu vou agora para a parte seguinte, que é pensar um pouco a questão da internet e eleições. E aí eu quero focar um pouco na questão da participação. Eu não sei como é que eu estou de tempo aí. Tá. Da cidadania e da participação de eleitores e eleitoras nos processos eleitorais. Nesse sentido que eu vou me distanciar um pouco do que foi apresentado pela Júlia, que é a questão da Cambridge Analytica, e vou pensar promover uma outra discussão aqui dentro do campo de internet e eleições, que é pensar como que a internet interfere nos processos de captação de apoiadores, transmissão de informações. Isso tem a ver, obviamente, quando a gente pensa em microtargeting, que é um pouco que você estava falando, a definição dos padrões de grupos específicos, que você vai endereçar propagandas e tudo mais. Mas aqui eu estou pensando como que os militantes partidários, como que voluntários vão poder participar das campanhas, ok? E aí, essa participação nas campanhas, ela pode se dar de duas formas. Uma, que é aquela mais tradicional, que seria uma lógica de naturalização da internet, que é você pensar partidos políticos com mais recursos ou menos recursos, que são capazes de interagir nas redes com os seus militantes formais, né? Então, candidatos e partidos políticos interagem com seus militantes formais, vinculados formalmente aos partidos políticos, que é um campo de pesquisa interessante. Mas o interessante aqui pensar, e que a literatura avança, é na participação de militantes não formais. Ok? Então, nós estamos falando de pessoas que não são formalmente vinculadas a partidos. E a grande virada se dá com a eleição de 2008 com o Obama, que é aquele MyOB, né? Que era um site que você podia se cadastrar, você podia se registrar, que era o My Obama. As pessoas iam, que eram simpáticas ao Obama como candidato, se registravam lá e poderiam desenvolver algumas atividades específicas. A arrecadação de fundos, foi aproximadamente 2 milhões de pessoas que se registraram nesse espaço específico lá. Era arrecadação de fundos, disseminação de informações, e
incentivo às pessoas para votar. É get out and vote, né? Era o que eles queriam convencer as pessoas a irem votar. Isso era uma das estratégias. E a outra que interessa também é a discussão sobre a campanha não oficial, que interessa muito a nós aqui nas nossas eleições, que é o seguinte: qualquer pessoa, mesmo que se não registre, não tenha nenhum vínculo formal com os partidos, que não tem espaço de registro com os partidos, qualquer pessoa pode criar uma página e começar a apoiar um candidato. Não é? É o que se chama na literatura de campanhas não oficiais. Vocês têm as campanhas oficiais e o MyOB é uma campanha oficial porque você tem que se registrar, mas você também tem aquela possibilidade de que qualquer pessoa, qualquer grupo pode apoiar uma candidatura. E isso, obviamente, pode ser interessante para um partido, para um candidato, mas pode ser muito problemático porque você pode ter sabotagem. Você fala que está apoiando um partido e um candidato, mas, na verdade, você começa a produzir informações que são contrárias aos interesses dele. Então, ao mesmo tempo que você tem uma coisa interessante, que é a ideia da autonomia, você também tem um problema, que é a perda de controle por parte dos staffs de campanha em relação ao que é disseminado. Né? E com a capacidade viral de disseminação de informações, uma informação que seja falsa e que seja colocada como parte da campanha de um candidato, de uma candidata e de um partido, isso pode criar grandes problemas para a campanha oficial. Então, nós temos esse enquadramento aí, esse campo de estudos de campanhas não oficiais, né, de pessoas que querem colaborar com as campanhas de determinados partidos e de candidatas ou de candidatos. Por que esse enquadramento é importante para mim? Exatamente porque eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando, o CEP está trabalhando, né, com uma pesquisa no qual a construção das redes, ela vai se dar não apenas relacionada a candidatas e candidatos e partidos, mas também de apoiadores ocasionais, de pessoas isoladas que vão resolver apoiar essas candidaturas. E aí nós vamos compor uma rede que é pró e contra. Feito esse enquadramento teórico, eu vou falar rapidamente aqui do processo do movimento indígena, que tem a ver com isso que eu estou falando dos diferentes atores envolvidos na campanha. Tem uma pessoa, um indígena, que chama Davi Boniwa, que defendeu a dissertação de mestrado dele lá na UNB, que ele faz um apanhado sobre o movimento indígena e fala que tem 3 grandes fases do movimento indígena. Primeira fase, marcada pela criação do Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, que vai se transformar na FUNAI, em 1967. Então, é o Estado, especificamente, com uma lógica de tutela sobre os povos indígenas. Um segundo momento, que é o indigenismo não governamental, que são ONGs que começam a dar apoio para esses movimentos indígenas, não só ONGs ligados à questão ambiental, internacionais, mas também movimentos dentro da academia, de antropólogas que vão dar apoio. E, por último, a terceira fase, que é o protagonismo do próprio povo indígena, quando o povo indígena começa a ter as suas organizações, como Acampamento Terra Livre, que estava na sua 14ª edição, o APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas no Brasil. Então, os povos indígenas assumem a preponderância no movimento indígena. E aí a gente já parte na metodologia, já estou indo para a parte final do trabalho, que nós fizemos um mapeamento de rede de perfis no Twitter, que seriam, a princípio, favoráveis à causa indígena. E nós começamos através de nós iniciais, são 3 nós iniciais, que são a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, o Instituto Socioambiental, que é extremamente relevante no meio, e, obviamente, o perfil da Sônia Guajajara dentro do Twitter. E, basicamente, como é que a gente trabalhou? O número de seguidores que esses nós especificamente tinham. E, a partir disso, a gente fez uma lógica do snowball, né, a bola de neve. Uma vez aparecendo esse pessoal, quem eram as 2 pessoas que estavam envolvidas? E aí nós temos essa rede aí, vocês estão vendo? Apareceu a rede? Aí, beleza. Vamos lá. É uma rede inicial, muito primária, mas que é importante para vocês entenderem um pouco o que a gente está querendo fazer. Como vocês podem ver aí, existe um conjunto de nós, e os nós maiores são aqueles que têm o maior número de seguidores, ok?
E aí tem um conjunto de diferentes atores, né, a partir da lógica do snowball. Vocês vão ver que tem o IPAM, o socioambiental, que são os maiores. Dentro dessa rede que a gente foi encontrando, a gente tirou também alguns nós que eram gigantescos em função do número de seguidores, que eram o Mídia Ninja, que trabalha com a campanha da Sônia nas redes, dá um apoio para ela. E nós tiramos também, era o Mídia Ninja e qualquer outro, deixa eu lembrar aqui, o MST, porque tinha um número gigantesco de seguidores e que praticamente tomava a rede inteira. Então, com esses nós aí, a gente consegue ver um pouco quem, nesse primeiro apanhado de 24 atores. Lembrando que nós vamos construir a nossa rede levando em consideração os 131 candidatos que se registraram no TSE, ok? Que se autodeclararam indígenas. Então, a rede ela vai ficar muito mais complexa aqui. Isso foi só um primeiro que a gente fez antes do início da campanha eleitoral e antes do TSE aceitar todos os nomes que colocaram o seu nome, se registraram lá. Visto a rede, vou deixar a rede aqui, vou passar aqui. A rede está lá, né? Tá. Alguns achados. Dos 24 perfis analisados, temos apenas 6 atores de origem... Já vou fechando, tá? Já estou nos dados aqui. Temos apenas 6 atores, pensando nos 3 momentos diferentes momentos, né, do movimento indígena. Primeiro, FUNAI, etc. Segundo, CIMI, né, que é a Igreja Católica dando apoio, que são movimentos que dão apoio à causa indígena, mas que, na verdade, não são de indígenas. E a terceira fase é a tomada de relevância por parte dos próprios povos indígenas. Dos 24 perfis analisados, apenas 6 atores têm origem indígena, sendo que entre os 10 primeiros, com o maior número de seguidores, temos apenas um ator de origem indígena, que é a própria Sônia Guajajara, que é a própria candidata. Dos 5 atores com o maior número de seguidores, 3 são organizações não governamentais socioambientais, que é o Instituto Socioambiental, com 32 mil seguidores, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é o IPAM, com 22 mil, e o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que é o IMAZON, seguido por 13.403 usuários. Então, dos 5 maiores atores, 3 são de causas socioambientais. A organização com o maior número de seguidores são formadas por grupos de não indígenas, o que reforça o entendimento de que a luta pela causa indígena continua tendo também uma forte base de ONGs ligadas à defesa do meio ambiente e direitos humanos. A rede é composta majoritariamente por grupos e organizações, com exceção do perfil pessoal da candidata à co-presidência Sônia Guajajara. Feito esse primeiro apanhado, essa rede, que a gente sabe que é uma rede inicial, muito aquém do que pode ser feito, o número de candidatos indígenas, pensando na continuação da pesquisa, né? O número de candidatos indígenas para essas eleições chegou a um total de 131 candidatos, mas o que é interessante que a gente vai poder fazer? 131 candidatos se autodeclararam, entre eles o general Mourão. Aqui ele falou que indígena é indolente, não é? O movimento indígena, dos 131 candidatos, o movimento indígena reconhece apenas 77 dos 131. Inclusive, o movimento indígena escreveu uma carta para o general Mourão. Você está se declarando indígena? Então, vamos lá. Qual que é a sua tribo? Quem são os seus parentes? Qual que é a sua relação com a nossa existência? Escreveram uma carta, vocês podem procurar no Google aí que aparece. Então, o que a gente tem aqui? Além de nós termos, para complexificar essa rede que a gente vai construir, além de nós termos os 131 que se autodeclararam, nós temos reconhecidos pelo movimento indígena apenas 77. Então, a nossa rede vai ser mais complexa ainda, que a gente vai poder comparar. Dentro dos 131, os 77 que vão ter, provavelmente, conexões diferentes do general Mourão. O general Mourão vai estar provavelmente na rede dos que não apoiam a causa indígena. E a rede que não apoia a causa indígena tem, obviamente, Bolsonaro e toda a sua família, o movimento monarquista, que foi uma ideia do nosso amigo que está ali sentado, Gustavo, o movimento dos militares, que tem aquela pegada contrária às ONGs, que falam, ONG internacional quer ocupar os territórios indígenas para poder acabar com a nossa soberania. Então, nós estamos nessa fase exatamente de coletar os dados desse pessoal todo, e aí na fase seguinte nós vamos começar a coletar as informações. É isso, o tempo é curto, eu estourei talvez
alguns minutos. Peço desculpa e agradeço mais uma vez a atenção de vocês até agora. Valeu. Obrigado, então, ao professor Marcos Abílio pela excelente exposição, né? Vamos parabenizar a Júlia e o Marcos pelas duas ricas exposições. A organização pediu que a gente fosse um pouco rigoroso aqui no controle do tempo e eu cumpri essa tarefa ingrata. Aqui no direito, normalmente o pessoal não respeita muito a questão do tempo, mas eu acho que isso é até interessante a gente cultivar mais, até para a gente poder deslocar a questão para um momento que eu acho que é fundamental, que é o momento das questões. Eu acho que elas são até mais... acabam esclarecendo mais alguns pontos e trazendo outros pontos de vista e gerando mais diálogo aí, proveitoso para o que está sendo discutido aqui hoje. Eu não sei se vocês estavam fazendo um sistema de coleta de perguntas, as pessoas podem vir. Eu vou deixar um microfone, então, aqui com a Luísa. Mas, antes mesmo, eu gostaria de fazer algumas questões. Sem fugir. Sem fugir, então, do papel de moderador, né? O moderador que fala também. Eu acho que tem duas questões que me passaram pela cabeça aqui, que eu acho que as duas primeiras, na verdade, são questões que tanto o Marcos quanto a Júlia poderiam falar um pouco mais sobre elas. A primeira seria a seguinte, é uma questão assim, até anterior mesmo à própria discussão específica sobre a relação entre internet e eleições, que é como que a própria ideia ou a própria noção de política ela acaba sendo afetada, seja tanto pela formação das bolhas, quanto pelo uso de outras propostas ou outras tecnologias, né? Será que isso acaba deformando o potencial que a própria política pode ter de formação de consenso, de busca de consenso? Como é que isso pode ser discutido? Uma outra questão, talvez essa questão um pouco mais específica, é saber e ouvir um pouco mais de vocês sobre como os algoritmos vão agir sobre os indecisos. Eu acho que isso foi tocado de alguma maneira aqui por vocês, mas eu queria ouvir um pouquinho mais, saber disso, né? Como que é possível, então, atingir a capacidade de decisão daquelas pessoas que ainda não formaram opinião no curso do processo eleitoral. Acho que isso é fundamental para decidir até o nosso processo eleitoral atual. Sobre a questão indígena, Marcos, eu não poderia deixar de adicionar um comentário. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para variar, né, chancelou a fala do Bolsonaro ao rever uma decisão condenatória eu acho que era uma ação civil pública, né, promovida pelo Ministério Público Federal, que exigiu o pagamento, então, de danos coletivos pela afirmação que ele fez. Ele havia sido condenado ao pagamento, acho que de R$40 mil, alguma coisa assim, em primeira instância, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, lá baseado no Rio de Janeiro, tomou uma decisão, então, de reverter essa posição, dizendo que aquilo era parte da liberdade de manifestação dele como deputado, uma coisa que, para mim, não faz o menor sentido. Era uma declaração que estava fazendo, na verdade, difícil dizer que o Bolsonaro está fazendo uma palestra, né, mas uma fala dele lá na Hebraica, né, e naquela fala ele se coloca daquela forma e o judiciário chancela isso, né. Às vezes seria até interessante pensar em como que esse chancelamento pelo judiciário, essa normalização pelo judiciário vai impactar a própria formação de opinião de eleitores que são contra ou a favor da questão indígena. E aí eu acho que tem uma outra elite que atua sobre a questão também, não é? Uma elite que talvez é uma elite, vamos colocar assim, política propriamente, não propriamente uma elite econômica, como eu acho que talvez o judiciário hoje seja também, né, uma elite política e também uma elite econômica. Os militares seriam mais uma elite política, né? Como que a atuação de pessoas que têm uma identificação com, talvez o que a gente poderia chamar de uma militarização da política, né, como o Bolsonaro e o Mourão, né, como que isso afeta também e pode prejudicar a questão indígena? Será que essa é uma dimensão a ser pensada também? Será que a gente pode seguir
o caminho desse questionamento. E aí acho que a gente poderia coletar, então, acho que mais 2 ou 3 questões da plateia para a gente prosseguir. Quem tiver questões, por favor, vire aqui na frente por causa do fio. Bom, gente, boa noite. Queria fazer 2 perguntas só para aprofundar um pouco uma curiosidade que eu tenho, uma para cada um. Para a Júlia, assim, você sabe dizer assim, de algum levantamento que vem sendo feito sobre o uso dos impulsionadores nessa eleição agora no Brasil? Você já tem algum levantamento disso? Eu sei que está havendo vários impulsionamentos que são feitos por pessoas, por empresários, etc., que são ilegais hoje no Brasil, mas eu queria saber se está havendo, se o Ministério Público está atento a isso, se essas pessoas estão respondendo por isso, e quantos que estão sendo feitos também por dentro, né, dentro da legalidade, se você já sabe de algum estudo em relação a isso. Está acontecendo ainda, então imagino que talvez, se alguém está fazendo, ainda está mapeando. E para o Marcos Abílio, assim, a minha pergunta é a seguinte: eu achei interessante você se interessar pela questão indígena nesse momento, porque, pelo menos a minha percepção, e eu acho que eu estou equivocado em relação a isso, por isso que eu quero te perguntar, é de que houve um pouco de esvaziamento dessa questão nessa eleição, porque eu me lembro de 2014, a candidata Marina Silva, ela trouxe essa questão mais para a pauta. O fenômeno de Belo Monte era uma questão muito discutida naquele momento ainda, e dessa vez, que eu saiba, a campanha dela está focando muito mais na questão da luta das mulheres, etc., do que nessa pauta feminista, do que na pauta indígena. Isso não está aparecendo. A candidata Sônia Guajajara, ela não tem tanta exposição assim, ela é vice também, ela não é candidata a presidente. Enfim, eu queria saber se essa percepção procede, como é que você avalia a presença dessa pauta, pelo menos comparando, por exemplo, com a última eleição. Obrigado. A minha pergunta é mais direcionada a você. Eu gostaria que você comentasse, se possível, a recente remoção de páginas e perfis pelo Facebook. O comunicado oficial da empresa é de que o critério para a remoção foi, enfim, a infração às políticas de uso da plataforma, mas tem havido alguns questionamentos com relação a isso. Se você pudesse debater um pouco, enfim, à luz da liberdade de expressão. Obrigada. Só mais uma. Oi, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. É que você trouxe muito o Mourão e em oposição à Sônia, assim, nessa questão dos vices, etc. Mas a questão indígena ela também tem aparecido um pouco com a Cátia Abreu como vice do Ciro. Eu queria saber se você poderia comentar sobre isso. Passar, então, as respostas agora. Depois a gente, talvez, se for o caso, a gente faz mais uma rodada, então. Bom, primeiramente, obrigada pelas perguntas. É sempre bom, assim, para a gente que está pesquisando o tema, ter os questionamentos e tal, até para aprofundar depois. Bom, em relação à remoção de páginas pelo Facebook, eu não acompanhei esse episódio especificamente, também não é especificamente objeto da minha pesquisa, mas eu cursei uma disciplina aqui na casa sobre discurso de ódio e, enfim, liberdade de expressão. E uma colega nossa, a Alexia Duarte, pesquisou especificamente a questão do Facebook como uma rede social que, assim, atua politicamente nos Estados Unidos, enfim. Em relação a essa questão de remoção de conteúdo, eu não tenho certeza, mas, se não me engano, eu estou começando a pergunta da última para a primeira. Em relação à remoção de conteúdo, tem uma equipe, assim, de inúmeras pessoas que vão recebendo a denúncia, eles têm algum treinamento ali de guias e vão vendo se bate ou não bate com, enfim, o guia que ele tem. Então, assim, pode sair algumas coisas a mais, algumas coisas a menos. Eu não sei se a gente pode concluir daí que houve algum direcionamento ou não houve. Tem a política do próprio Facebook e ele faz esse filtro interno, né? Eu não sei se, enfim, ainda funciona dessa forma, mas eu lembro a explicação da colega nesse sentido. Bom,
Em relação à pesquisa de impulsionamento nessas eleições, eu não tenho notícia. E em relação também à atuação do Ministério Público Federal, eu não estou assessorando mais na Procuradoria Regional Eleitoral, então eu não sei se está tendo muita denúncia em relação a impulsionamento ou não. Eu sei que tem uma pesquisa referente às eleições de 2014 da Cleide Luciane Antonilucci, se não me engano. Ela é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, da Ciência da Informação. Então, em relação a esse ponto, também não tem informações atualizadas de 2016. Perdão, 2018. Voltei 2 anos aqui. Bom, agora a questão da influência dos algoritmos na própria formação da esfera política, né? Bom, em relação, primeiro, à questão da formação do filtro bolha, tem essa ideia de que talvez a gente sempre vivesse num filtro bolha, e agora a gente está tendo contato com mais filtros bolhas. Talvez seria uma pesquisa assim, mais aprofundada na área de ciências sociais que poderia identificar essa questão. Mas saiu uma notícia, acho que na Exame, que você entrar em contato com a bolha opositora, na verdade, não faria você mudar de ideia, mas radicalizaria a sua própria bolha. E foi uma pesquisa dos Estados Unidos, eles colocaram ali algumas questões que poderiam ter distorcido um pouco os resultados de metodologia. Eu só li a notícia, não li a pesquisa, mas em relação à questão do filtro bolha, com certeza são criadas, então, essas câmaras de eco e as pessoas, né, atuam e veem só opiniões concordantes, mas pode ser que, né, como a gente já se organizava de alguma forma assim na sociedade, eu não sei dizer se radicaliza esse ponto. Agora, em relação ao direcionamento, eu acho isso sim um pouco complicado, porque a eleição, né, é um momento de debate político, não vou falar por excelência, mas, enfim, talvez o que tem mais relevância, até aumenta, né, na rede social a discussão sobre política. Então, é importante que você conheça o candidato de todos os ângulos, e não o candidato que o próprio candidato quer mostrar para você. E, então, essa tecnossocióloga que eu falei, ela é turca, não sei pronunciar o nome dela direito, Zeynep Tufekci, ela fala que realmente é uma quebra da noção habermasiana de esfera pública, assim, né, esse direcionamento, esse funcionamento das redes. A minha pesquisa, especificamente, eu vou usar a ideia de democracia agonística da Chantal Mouffe, então eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão ainda, ponto da minha pesquisa. E agora, em relação aos indecisos, eu acho que seria nessa questão do microdirecionamento mesmo, de identificar e aí concentrar os esforços, e não naquela pessoa, né, enfim, naquela pessoa que você sabe que não dá para discutir, não tem como você fazer ela puxar para o outro lado. Acho que é um pouco isso. Espero que eu tenha respondido. Se tiver ficado alguma coisa, continuo à disposição, pode me procurar, a gente conversa, vou tentar resolver da melhor forma possível. Obrigada. Bem, vamos lá por partes. As questões extremamente interessantes, né? A gente podia ficar horas e horas conversando, de preferência tomando cerveja, né? Fica mais interessante ainda. Mas eu vou tentar respondê-las. Começar pelo Emílio. Como é que fica a noção de política, né? Como é que ela acaba sendo afetada por esse contexto em que a internet perpassa as nossas relações sociais, políticas e tudo mais. A gente pode ir por vários caminhos para pensar aqui essa questão, né? Você pensou a questão da formação da bolha, mas eu gosto de pensar um pouco também no sentido da ideia de interesse comum, né? O que é comum, o que é partilhado. E aí, se a gente for por aí, você pensar que o comum está conectado a uma ideia de visibilidade, o que está no espaço público, né? Então, você tem essa ideia do espaço público enquanto o espaço da visibilidade, e você também tem a ideia do interesse comum, como aquele processo de definição por parte do meio jornalístico, os famosos gatekeepers, que definem o que é visível, o que deve ser visibilizado ou não. Quando você tem internet, esse campo de produção midiática ele se modifica radicalmente. Né? Por que ele se modifica? Porque se antes você tinha os famosos gatekeepers exatamente para colocar no espaço público o que era de interesse comum, agora todos nós podemos fazer isso. Né? Tem um autor que chama Dominique Cardon, que eu uso sempre assim, nos meus cursos, que ele fala isso, ele fala assim, olha, o que a gente tem na internet hoje é o que ele chama de internet no espaço de luz e sombra, no qual você continua tendo os profissionais, né, da mídia que trazem à luz o que eles veem como relevante para o espaço público, mas só que nós, nos nossos perfis, podemos colocar o tempo todo
as nossas atividades, né? Assim, você pode discutir não só as eleições agora, como você pode colocar lá uma foto do que você jantou ontem, para onde você vai. Quer dizer, você acaba tornando visível questões que a princípio não eram de interesse comum. Então isso dá uma bagunçada no campo de produção midiática. Todos nós somos produtores de informação. Obviamente que você pode também discutir, a gente pode colocar a questão que todo mundo tem voz, mas a outra pergunta é: quem é escutado? Que é outra questão chave, né? Você pode escrever uma postagem lá, mas só que provavelmente a postagem que a gente escreve, no meu caso, quem curte a minha postagem é minha mãe, minha mulher e 2 amigos, não é? Agora, tem gente que é super famosa, aí tem 500 curtidas, etc., né? Então, não adianta só ter voz, tem que ter voz e saber quem é visível. E aí tem um estudo de um cara interessante que chama David Hindman, que a tese de doutorado dele mostra que nos blogs de política nos Estados Unidos, os 10 blogs de política mais acessados, a maior parte deles é formada por homens brancos que se formaram em universidades de ponta ou são oriundos dos meios massivos. Então, essa ideia de que você vai ter visibilidade só porque você está lá, não é bem assim, né? Essa foi a primeira questão, né? A segunda questão é sobre o fato da chancela, né? A decisão que foi revertida a favor do Bolsonaro em relação ao que ele falou lá da Hebraica e tudo mais. Aqui eu gosto de trabalhar, que eu trabalho também com a questão das teorias pós-coloniais, né? Nós vivemos em ex-colônias, nós temos uma independência administrativa e política, mas nós ainda vivemos um contexto de colonialidade de poder, que é o conceito do Quijano, do Mignolo, um conjunto de latino-americanistas que trabalham com a questão da colonialidade do poder. Apesar das independências, nós mantemos as hierarquias, né? As hierarquias étnico-raciais, de gênero, e assim sucessivamente. Então, o que o judiciário demonstra, o que os militares demonstram, é exatamente a manutenção de uma percepção hierárquica entre grupos étnico-raciais. Esses caras são menores. Esses caras, né, esses povos indígenas não têm nada a oferecer para a gente. Então é legítimo você falar. Você pode falar isso, não há problema. Então você fala, é brincadeira. Isso pode ser, né, porque o europeu que desembarcou no Brasil, ele não é só europeu. Ele é um homem branco, cristão, hétero. É isso tudo que vem quando ele desembarca aqui, né, quando ele invade. E é importante entender que isso se mantém. E nada melhor do que a ideia de uma elite crioula, né? O que é elite crioula? Os colonizadores aqui estiveram, foram embora, mas nós criamos o que eles chamam de uma elite crioula, é que nós aqui internalizamos os valores de lá. E é isso que se coloca, e por isso essa invisibilidade dos povos indígenas, né? Eu gosto de trabalhar nessa chave. Aí o Marco, né, colocou a questão da Marina e de Belo Monte, perfeito, né? Essa questão estava posta, mas é muito mais numa chave da discussão do meio ambiente, percebe assim? Isso vai um pouco para o Gustavo também, pensando depois a questão da rainha da motosserra, né? Que é o prêmio que ela ganhou. E o que há de diferente agora é que nós temos uma candidata indígena. Eu acho que isso é um grande dado. E, assim, o que é diferente? Você tinha a questão ambiental sendo discutida, você tinha Belo Monte sendo discutido, mas você não tinha um cara falando que tinha que acabar com o território indígena, igual você tem agora o Bolsonaro falando, né? E você não tem uma indígena falando, nós vamos assumir está faltando a palavra, assim, eu não vou ficar na frente do processo e vamos assumir a nossa... Tomar as rédeas do processo. Agora você tem o povo indígena, nós vamos tomar as rédeas do processo e nós vamos ter uma candidata a vice-presidente. Até então você tinha 73 candidatos em 2014 para deputado federal que fosse. Eu mostrei lá o gráfico de eleição no nível municipal. Agora, nós tivemos o Juruna, a gente pode voltar lá no Juruna, né? O Juruna foi um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, nos anos 80, que caminhava pela Câmara dos Deputados com um gravador, a tiracolo, e ele falava que ele gravava todas as conversas porque homem branco não tinha palavra, né? Você pode procurar aí o Juruna, que você vai ver nos anos 80 tinha um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Então, assim, a diferença agora é que nós temos uma candidata à vice-presidência, e eu acho que isso é um dado relevante, o que ajuda a pensar um pouco a questão da Cátia Abreu e do Gustavo,
né? Eu acho que a questão da Cátia Abreu está muito voltada para a questão ambiental, para a destruição do espaço, né? Assim, e a questão indígena ficou muito mais marcada com a fala do Inominável e a fala da Sônia Guajajara. Eu acho que é por aí. Agradeço mais uma vez. Não sei se a gente tem tempo ainda para mais alguma questão. Talvez mais uma última questão, se alguém... Não? Então, eu vou declarar então encerrado esse painel, não sem antes agradecer a organização do evento Governança das Redes e agradecer as excelentes falas então do professor Marcos Abílio e da Júlia, e a presença de todos que ficaram aqui até o final, né? Muito obrigado e fechamos então o evento aqui hoje. Bom, pessoal, rapidamente eu queria agradecer todo mundo que ficou até o final, todo mundo que não pôde ficar até o final, mas esteve aqui presente em maior parte do evento. É muito bom estar na nossa terceira edição, ver como as coisas mudaram desde a primeira, que a gente, a cada edição, está conseguindo trazer pessoas novas, de lugares diferentes, aumentar o escopo dos assuntos e a profundidade também, de certa forma. E, para encerrar essa edição, eu vou passar a palavra à nossa diretora, Luísa, que foi a grande maestra dessa edição. Obrigada, Pedro. Bom, antes de encerrar, alguns recados. Vocês vão receber os certificados por e-mail, todos que participaram. A gente tem ainda com a ideia de incentivar, né, o diálogo entre pesquisadores, pesquisadoras das áreas da governança das redes, alguns eventos futuros, como o Bruno Bioni falou ontem, a gente está organizando junto ao Data Privacy um curso no dia 25 de outubro, sobre a nova lei de proteção de dados, o programa de pós-graduação sob coordenação do professor Fabrício Polido e da professora Maria Rosário Barbato, vai oferecer um curso de atualização em Direito e Reforma Trabalhista em ambientes de automação e novas tecnologias, vai acontecer em outubro, aqui na casa. E a gente também incentiva que todos participem, pelo menos remotamente, do Fórum da Internet no Brasil, o pré-IGF, onde o IRIS vai conduzir também um dos painéis sobre internet de jurisdição, e também somos coproponentes de um painel que tem tudo para ser simbólico, que foi proposto em parceria com o IPREC e a Raquel Saraiva, sobre mulheres na governança. No mais, eu gostaria de agradecer, passando para os minutos finais, né, o GENET, o FMG, que tem sido um parceiro desde o início. O GENET é anterior ao seminário Governança das Redes, é anterior, é o berço do IRIS, né, que depois se tornou um instituto independente. Gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em Direito da UFMG, a UFMG, principalmente às servidoras, aos servidores, às trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, às professoras e os professores que estiveram nesse evento, que contribuíram para a sua realização, ao apoio institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, do campus de Governador Valadares, da Nelway, da Universidade Estadual do Norte do Paraná e da SaferNet. Além disso, a principal razão pela qual esse seminário chega à sua terceira edição, ainda com muito fôlego para a quarta, quinta, sexta e até a 10ª edição, são as pessoas que compõem a sua organização, que o pensam desde o início até depois do final, porque a gente tem brincado que o seminário não termina quando acaba. Então, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão de longe nos acompanhando, o professor Fabrício Polido, que está na coordenação científica do GENET, também é conselheiro científico do IRIS, assim como o Lucas Anjos, que é pós-graduando aqui na casa, a Mariana Lopes, que também é intercambista, mas faz parte da nossa equipe, assim como o Odélio. Agradecer ao Pedro, que é braço direito e esquerdo, muito antes da primeira versão desse seminário.
e tem sido fundamental para que tudo isso aconteça. E aí eu gostaria de pedir que a equipe que faz esse seminário acontecer, que faz todos os frutos que o Íris e o Genete produzem chegar às pessoas, como nós acreditamos, de forma pública, livre, que essa equipe venha aqui, por favor, para agradecer nominalmente a Paloma Rossilo, a Laís Kurtz, a Caroline Braz, o Vitor Vieira, o Gustavo Rodrigues, o Davi Teófilo, o Felipe Duarte, o André Oliveira, o Pedro Henrique Ferreira, o Igor Cacheta e o Davi Brocanelli. Peço que venham aqui na frente e peço aos presentes que, por favor, deem uma salva de palmas a essa equipe que faz a governança das redes acontecer aqui em Belo Horizonte também. Bom, agradecendo também a cada um e a cada uma de vocês que ficou até o final, aos coordenadores de GTs, que nos deram também um apoio científico, e acho que oficialmente a gente pode dizer até 2020, no 4º Seminário Governança das Redes, ou no próximo Fórum da Internet no Brasil.